imaginário da galera dessa geração está um pouco debilitado? Claro. Lembrando que no passado também as coisas não eram perfeitas. Vamos lá, vamos pensar na galera de hoje. Eu acho que o imaginário do pessoal mais recente, né, dessa geração aí, acredito que tá com o imaginário um pouco debilitado. A gente não tem tantas produções como antigamente que façam que as pessoas imaginem, pensem. Não tem promoção, né? Principalmente para as crianças e pré-adolescentes. Você não vê esse tipo de coisa na televisão. Não tem mais programas infantis que passam desenhos que ali tem boas virtudes, apesar dos defeitos. Lembrando que no nosso passado aí, na nossa época de infância, pré-adolescência, existiam produções boas que passavam virtudes, que passavam excelentes ensinamentos, mas que existiam alguns problemas, e é um dos que eu mais bato na tecla aqui, que é a sexualização. A gente sabe muito bem que tem muitos desenhos bons, desenhos que falam sobre amizade, sobre fazer o bem, pensar no próximo, sacrifício, heroísmo e tudo mais, só que a sexualização sempre é um problema no meio aí dos desenhos, dos quadrinhos, etc. Tá, é um problema, mas existia coisas que a gente poderia absorver naquela época. Nossa, tô até falha. Porque tá muito seco aqui em Brasília. Existiam muitas coisas que poderiam ser absolvidas com os desenhos que eram promovidos no passado, que as televisões passavam nas suas programações e a gente assistia. Só que hoje em dia eu vejo que meio que isso acabou, né? Assim, essa promoção desses desenhos antigos. Poderia pegar desenhos antigos que foram legais, apesar dos defeitos, como eu falei, e promover hoje, né, para as crianças e pré-adolescentes conseguir ter um imaginário um pouco melhor. Porque o imaginário é extremamente importante. Não menospreze isso, tá? A pessoa que tem um imaginário debilitado, por exemplo, ela tem dificuldade até mesmo para rezar, porque para você rezar, para você meditar nas coisas de Deus, você precisa criar as imagens, você precisa criar um pensamento. E para você criar um pensamento, uma imagem, uma cena, é necessário que você tenha um imaginário saudável, com boas referências, com boas histórias. Hoje o imaginário está, assim, eu não vou dizer aniquilado, mas ele está bem apagado. Ele está bem apagado. Antigamente, a gente tinha um imaginário mais promovido, apesar dos defeitos, né? Era um imaginário debilitado, mas ainda existia algumas coisas que poderiam ser muito bem extraídas, como as virtudes, por exemplo, virtudes heróicas. Na época era muito promovido nas produções, né? E além da qualidade também, a qualidade dos desenhos, a qualidade dessas animações eram muito boas, Então, a qualidade, né, a aura que eu costumo dizer que ali os desenhos da década de 90 e 80 passavam, com a qualidade de dublagem, também, que era muito boa. Hoje em dia também a dublagem é muito boa, mas a qualidade de imagem, de dublagem e tudo mais ajuda, auxilia as pessoas a absorverem melhor toda a história e ter uma imersão muito melhor. Isso auxiliava depois, posteriormente, ao jovem também conseguir lembrar de boas cenas e tudo mais, apesar dos problemas também. Então era um imaginário debilitado. Obviamente, a gente não pode ser saudosista e dizer, nossa, aquela época era perfeita. Não, não era. É um imaginário debilitado, sim, mas que também tinha aspectos que poderiam ser bem absorvidos dentro dessas animações, né? Que a gente assistia muito desenho antigamente. Agora, hoje em dia não tem, né? Hoje é debilitado e extremamente apagado. Também apagado na questão da qualidade. Os desenhos que são feitos hoje em dia são uma vergonha. Eles estão pegando, por exemplo, desenhos como Thundercats e fazendo uma pataquada. Eles estão ridicularizando desenhos que foram muito bons no passado. Né? Eles pegaram o Thundercats, por exemplo, e transformaram num desenho completamente patético. Patético. Sabe? Parecendo um meme, sabe? Uma coisa meio idiotizada. Parece que eles querem transformar as crianças e os pré-adolescentes em idiotas funcionais, né? Idiotas que trabalham, idiotas que estudam, para eles serem facilmente doutrinados com as coisas que eles querem. Pode ser isso também. Porque se você não tem um intelecto bom, você é facilmente convencido aí nas faculdades, escolas e até mesmo na mídia a seguir as ideologias que eles querem. Então isso fragiliza as crianças. Novamente, no passado, o imaginário era debilitado e também fazia com que as pessoas tinham uma certa tendência de serem manipuladas. Só que eu vejo que é uma coisa gradativa, né? Quanto mais o tempo passa, mais a qualidade vem caindo e as ideologias vêm aumentando. Isso parece muitas vezes ser óbvio, né? Parece ser clichê a gente falar isso, mas é a verdade, é o que vem acontecendo. Antigamente era menos pior. Tinha modernismo, tinha sexualização, né? Uma série de coisas introduzidas ali dentro dos desenhos e tudo mais. Porém, mesmo o imaginário sendo debilitado, tinha um pouco mais a ser absorvido, além da qualidade
das animações serem muito bem feitas. Hoje em dia a gente não tem qualidade, a gente não tem virtude, quase nada. São desenhos mais idiotizados e, ao mesmo tempo, não tem também a promoção da mídia. Se tem algum desenho bom, se tem uma animação boa, como o pessoal vem falando, não assisti ainda, mas eu tenho que assistir, que é Frieren. Diz que é uma animação muito boa. Eu não vejo promoção. Sabe? Você não vê mais esse grande mainstream aí da televisão, do YouTube, promovendo esses desenhos como antigamente. Não tem essa acessibilidade como antes. Não chega como antes para as crianças pré-adolescentes, para as pessoas que gostam. Não tem mais isso, sabe? É tipo assim, se você quer assistir isso, você que se vire, busque, vai lá naquelas plataformas que tem animes e tudo mais, e procure, meio descentralizado, não sei, se vira, o problema é seu. Então hoje em dia tá basicamente assim. Antigamente não, antigamente era uma coisa que realmente era distribuído pro pessoal, para as pessoas assistirem, apesar dos defeitos e dos problemas que existiam naquela época. Então assim, são tempos diferentes, né? Épocas diferentes, com problemas, né? Com problemas também sérios, mas pelo menos naquela época existia uma qualidade e algumas virtudes que eram mais nítidas e que poderíamos absorver muito mais do que hoje, e era mais promovido pela mídia do que hoje em dia, né? Hoje em dia não tem tanta promoção quanto antigamente. Como, por exemplo, esse desenho, esse anime, desenho do Frieren, que o pessoal fala que é excelente. Vou conferir posteriormente, eu fiz uma lista de alguns animes até antigos também, foi numa live que eu fiz isso para eu conferir, e peço a vocês aí que posteriormente, depois desse vídeo, vocês possam comentar aí, se vocês encontrarem alguma coisa antiga, nova, por favor, podem me recomendar, tá? Porque eu preciso também assistir mais algumas coisas interessantes que possam agregar no meu imaginário. É claro, pessoal, aqui, vamos lá. Em momento algum desse vídeo, eu falei pra vocês que existia um cenário perfeito dentro desses desenhos. E é uma coisa que a gente sempre tem que deixar bem claro na nossa cabeça, só pra finalizar. Apesar das coisas boas, existiam problemas. Então a gente tem que ter a capacidade de colocar na balança e falar, isso que eu tô assistindo, realmente vale a pena eu gastar o meu tempo? É uma coisa fútil, uma coisa que não vai agregar em absolutamente nada na minha vida. Tem muitos gatilhos aqui. Eu não vou assistir, eu não vou assistir por conta disso. Entendeu? Então a gente tem que saber ter muita prudência para identificar e pedir sabedoria a Deus, né? Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para que a gente possa saber discernir, né? Onde a gente pode assistir, o que não pode assistir, se isso aqui vale a pena, se isso aqui não vai valer a pena, né? Se aparecer algum gatilho, alguma coisa, se você resistir naquele momento específico, que algumas produções às vezes são boas, mas tem certos gatilhos horríveis, né? Em certos momentos, mas você consegue ter força para superar. Então peça ao Espírito Santo que possa te ajudar nisso. Mas às vezes, realmente a produção é só baixaria e coisas ruins. Então é necessário que a gente peça muito a Deus discernimento, e para que a gente consiga ouvir a voz de Deus é necessário silenciar, né? Silenciar o nosso ser. E não é só o silêncio, não é só uma questão de ficar calado, é um estado também do ser, entendeu? Muitas vezes a nossa mente também, por exemplo, está muito poluída com muita coisa que a gente vê hoje em dia, então tem que ter muita prudência com aquilo que a gente assiste e vê. Então é necessário que a gente se silencie para escutar a voz de Deus e sempre se mantenha em oração, buscar os sacramentos e a missa, ler a Sagrada Escritura. E esse é o caminho do cristão, é o caminho de não desistir, é o caminho de colocar as nossas esperanças em Deus, para que Ele possa guiando nossos passos, para que a gente possa saber onde está andando e o que a gente está fazendo, né, se está agradando Ele ou não. Ou seja, a gente precisa trilhar o caminho da santidade, e só Jesus é capaz de nos ajudar e ser a luz para que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, né? Novamente, se você tem uma recomendação aí, alguma coisa legal, pode botar nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês também sobre esse assunto, tá? E que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, que Nossa Senhora cubra com o manto sagrado, e avante!